Olá, estamos aqui para estudarmos um pouco mais desse manual que a gente segue cada trimestre. E hoje nós estamos começando mais um trimestre. E o título do trimestre que nós teremos, nesse novo ano de 2024 vai ser O Livro dos Salmos. Alguém aí gosta de salmos? Eu apresento aqui ao meu lado, eu tenho a Laisla que vai comentar com a gente. E aqui à minha esquerda eu tenho a Lurdinha. E antes de nós começarmos, alguém gostaria de fazer uma oração para a gente começar? A Lurdinha então vai fazer uma oração para nós. Querido bom Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer pela rica oportunidade que estás nos dando de estudarmos mais a tua palavra. Amém. Neste momento queremos te pedir que nos dês a bênção da compreensão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cada um deve ter, não sei, para si, o livro dos Salmos, ele é muito significativo, Ele é muito, assim, a gente gosta de falar salmos, as pessoas gostam de ter a Bíblia aberta no livro de Salmos. E quando a gente pensa em salmos, a gente fica pensando às vezes, mas o que é os salmos, Aqui tem uma introdução que traz pra gente, que fala assim que salmos é a união do coração de Deus ao nosso coração. Lá na introdução ele dá essa frase assim, e eu achei bem legal, bem bacana essa frase, E aí diz assim: salmos são orações e hinos da Bíblia, por excelência, proferidos em louvor, alegria, tristeza, desespero, falados ou cantados, no privado ou em público, por leigos, reis, poetas e sacerdotes, vindos tanto de pecadores quanto de arrependidos. Salmos tem sido livro de orações e inário também para muitas gerações de crentes. Então, essa introdução que ele dá, o autor aqui do nosso estudo, ele nos dá essa visão aqui. E a gente vê que Salmos, ele está dividido, distribuído, e ao longo do trimestre a gente vai estar, então, estudando, vendo como que os Salmos estão divididos. Alguma de vocês gostaria de ler o verso, que a gente tem para memorizar? Lilian, só antes de ler o verso, aqui é na introdução ainda, Sim. Eu achei muito interessante onde fala assim: os crentes sentem que os salmos são tão apropriados como se tivessem sido colocados lá apenas por sua causa. Toda vez, eu pelo menos quando eu leio um capítulo, um versículo que seja do livro de Salmos, a impressão que eu tenho é que essa é a minha oração. Eu acredito que as pessoas também sentem o mesmo, porque ali são, muito importante. São pessoas que, quando estavam escrevendo, estavam passando por momentos de angústia, ou às vezes de gratidão, um momento difícil, um momento de peregrinação, e muitas vezes a gente se coloca nesse lugar e lê aquela oração como se fosse a nossa oração. Eu achei muito interessante isso também ser destacado nesse livro. Eles são tão importantes que pessoas usam por costume, principalmente Salmo 91, 46, abrirem a Bíblia e deixar ali aberta em cima daquele salmo. Só que tem uma coisa muito importante também. Ele só ali na página aberta não vai fazer nada, não vai trazer nenhum benefício. Eu já vi situações que a página está até escura, porque fica lá. Só. Não, você tem que ler, meditar, para tirar lições daquilo que está escrito. Por exemplo, bem-aventurado, Você precisa saber o que é um bem-aventurado. E dentro dos salmos está cheio de bem-aventuranças, Sim, verdade. Pode ler o Pode. verso para mim? O verso para memorizar dessa semana diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para
compreenderem as Escrituras. Então a gente vê aqui, isso aqui não é Salmos, isso aqui está lá em Lucas, né? É o próprio Jesus falando que o Salmo, então, fala sobre ele, né? Então tem salmos messiânicos também, né? Que falam sobre Jesus, que falam sobre o Messias que viria. Então tem esses salmos. Algum comentário, E é interessante nós percebermos que nós achamos que o livro do Salmo é só os Salmos, né? Mas no decorrer da lição nós vamos ver vários textos da Bíblia que falam sobre os Salmos, né? E a imagem central que nós temos é que o Salmo é Davi. E não é Davi, né? Tem outros personagens também, Tem né? vários autores dos Salmos, Olha, né? muitas coisas eu aprendi com essa lição que eu não sabia, tá? É muito importante. Essa lição ela veio assim para frisar aqui o nosso aprendizado. Sim, outras pessoas também conhecem o livro de Salmos apenas como um livro de poesia ou cântico. E ele não é simplesmente isso, né? O livro de Salmos também é conhecido como livro de sabedoria, né? E, por exemplo, ele é um livro de ação de graças, né? Sim. Glorificando a Deus pelo que ele é. Ele fala também sobre a gratidão pelo que Deus faz, né? E também ele é um livro de lamento, né, dos momentos de dificuldade, né, de tristeza. Então, por isso que o Salmos ele reflete muito na nossa vida, no nosso particular, e também em forma de cânticos e poesias para, não apenas para o particular, né, mas para o público, né, para a gente poder cantar na igreja, mencionar na igreja ou em outros lugares, no caso do povo de Israel ali nas peregrinações, né? Cada momento tinha um salmo específico. Isso. Uma coisa que você falou que eu fiquei assim, gostei bastante e achei assim muito interessante, você falar sobre a sabedoria. Porque muitos buscam a sabedoria, né? As pessoas querem a sabedoria, muitos gastam dinheiro em busca da sabedoria. Só que a sabedoria é uma só, a sabedoria vem do alto. E quando a gente se conecta nessa sabedoria, e Deus aqui, ele é o sábio dos sábios, né? Porque ele fala que nós podemos obter a sabedoria. Então, fala pra gente, pede que eu vou te dar a sabedoria. Então, quando a gente vai ler Salmos, você fala assim, Senhor, me dá essa sabedoria para eu poder compreender. E ali a gente se derrama, né? Porque o Salmos é um derramar da alma, do coração. E Deus aqui, né? Eu marquei, até anotei aqui, sobre essa didática de Deus. Como assim alguém pensou em escrever um livro dessa forma? Porque é um livro poético, né? Sim. Então, assim, são poesias, poesias hebraicas, né? Por diferentes autores, como a gente já comentou. E Deus coloca, assim, muitas coisas aqui nesse livro, os autores colocam, do conhecido para o desconhecido. Então, a sabedoria traz o quê? Do conhecimento natural que se tem das coisas, por exemplo, essa caneca é uma caneca, a gente está vendo. Aí vai para o sobrenatural de Deus. Então, a gente traz a lição do que é conhecido para o desconhecido. Como essa caneca pode ajudar na vida de alguém espiritualmente falando? Porque tudo que a gente vive no mundo, a gente às vezes olha, mas tudo é muito lógico. Não, tudo é muito espiritual e a gente muitas vezes não se atenta no lado espiritual, né, da coisa. Porque nós somos espírito, alma e corpo. E aqui então os Salmos, ele fala, quando fala lá no Salmo 139, fala exatamente sobre isso, porque ele me conhece a fundo, ele sabe quem eu sou, ele me escolheu. Então, assim, até me arrepia, né? Porque é uma coisa muito linda, né? Muito profundo. É muito profundo. Olha, veja bem a oração. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim. Olha que apelo. Que apelo. É um apelo que deve ser constante na nossa vida. Pedindo para que Deus crie em nós um novo coração. Transforme a nossa mente. E aquele apelo que todos nós devemos ter. Eu preciso de sabedoria para falar do teu amor. Para viver o teu amor. Né? E expandir o amor de Deus. Isso é muito grandioso. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Gente, é muito profundo, né? Muito lindo, muito profundo.
me dirigindo a ela, é necessário. Cria em mim, ó Deus, é necessário. É necessário. Eu achei assim também interessante o fato de que os salmos, ele, apesar de ser escrito, né, pelos salmistas aqui, que foram muitos, né, aqui na lição de segunda-feira menciona que Davi escreveu cerca de 73 salmos, acho que foi. Mas tiveram outros autores. Asaf, né? Asaf, Corá. Eu não sabia, mas até Salomão tem Salomão salmos também, e Moisés, eu não sabia. Então, achei muito Exatamente. interessante. Fui ler os salmos que eles Que eles escreveram. escreveram, né? E eu achei muito interessante. E eles também são inspirados por Deus. Ah, né? sim, com certeza. Apesar de, quando eles escreverem, eles estavam ali totalmente humanos, passando por dificuldades e, ou às vezes, outros sentimentos que nós passamos. Mas o Espírito Santo ali estava também com eles para direcionar, né? Isso, para canalizar ali toda a palavra antes de ser escrita. Né? E, por exemplo, o Salmo 40, que começa: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou a mim. Essa não é a nossa oração, né? A gente lê uma coisa que foi escrita tanto tempo atrás e ainda hoje ela é tão real, ela é tão presente, né? E tão atual na nossa vida. E ainda complementa. E ouviu quando eu clamei. E ouviu quando eu clamei. É uma dizer, segurança. Então, é só eu clamar Exatamente. e ele me ouve. Ele ouve. É maravilhoso isso, né? Saber que ali é Deus, porque a lição fala que os salmistas, eles eram pessoas de devoção genuína e fé profunda. No entanto, os salmos também relatam, apesar disso, deles ser pessoas de extrema fé, né? Eles estavam também propensos a desânimos e tentações, assim como nós, né? Uma coisa bem interessante na parte de domingo, né, que fala o Salmo na adoração do antigo Israel. Aqui, quem acompanha ou já estudou um pouquinho sobre judeu ortodoxo, eles falam ao amanhecer salmos. Eles falam ao meio-dia, terrilim, né? Eles chamam terrilim, né? Então eles falam ao meio-dia e ao entardecer também, na virada do dia, eles também falam salmos. Até hoje, quem é dessa judeu ortodoxo, eles fazem esse ritual. É um ritual que eles fazem de falar constantemente. Tanto é que eles têm gravado na mente os filhos de um hebreu, né? Deus deixou a ordem, né, que era para falar pelo caminho, andando, seguindo, ao anoitecer, ao levantar, ao deitar. Eles têm muito incutido isso. E uma criança hebreia, a mãe ia transmitindo ali até o tempo que ela podia começar a ir ao templo, todos os dias, salmos, salmos e salmos. Ia sendo transmitido para eles, né? E isso aqui também, uma coisa que eu achei, é para uso privado, para o meu uso particular, né? E para o público. Sim. Isso é muito importante também. Ainda na lição de domingo, lá o último parágrafo, os salmos não apenas acompanhavam a adoração do povo, mas também o instruía sobre como deveria adorar a Deus no santuário. É para nós aprendermos quando nós estivermos aqui dentro. Porque aqui é o santuário de Deus. Então, quando você vier para adorar, você deve vir pensando que você não vem para outra coisa, você vem para adorar. Então, nós devemos ter cuidado com a nossa adoração. Olha só como é preciso nesses momentos que nós estamos vivendo agora. Esses salmos, eles são precisos agora. A mãe deve incutir na mente dos filhos. Começa com o salmo primeiro. Começa com o salmo primeiro, vai pondo as crianças para aprender. Tem crianças que não sabem, né? Tem crianças que não sabem, mas se faz outra coisa, né? Mas isso não. E olha só como os ortodoxos fazem. Incute na mente do filho, né? Grava, ensina. Então, olha, cabe para as mães, para as avós, tá? Para nós avós, incutirmos na mente dos nossos netos, da minha neta, dos seus netos, da sua filha, aprender salmos. Seria bom que nos cultos, antes de qualquer coisa, principalmente no culto, a Bíblia fosse aberta para ler um salmo. São coisas que precisam ser colocadas em prática, porque edifica. Recentemente, na nossa classe, eu fiz uma série
a gente da unidade 3, eu fiz uma série de postagens sobre o salmo, cada dia um salmo. Aí escolhia um, dois, porque não dá para você comentar tudo, é tão rico os comentários, é tanta coisa para você absorver e falar, né? Então eu escolhia um verso ali e comentava e escrevia uma postagem e colocava na classe. Aí o pessoal começou a falar, nossa, no fim dá um livro de meditação, mas é exatamente isso que Salmo é, um livro de meditação, né? Exatamente. Vamos então para a parte de conheça os salmistas. Nós já falamos um Já pouquinho, falamos um né? pouco, Que isso. são E Davi. vários. Eu só gostei bastante aqui da parte aqui que fala assim. A Laisla já deu uma pincelada e eu que fala assim. Quando diz assim, chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústia e a minha vida já se aproxima da morte. Aqui, ele sente que ele já está envelhecido, que ele já está chegando, né? Talvez as coisas estão acontecendo e ele, mas ainda assim ele continua pedindo, se ele está triste, angustiado. E quando você faz, você comentou, quando você faz esse pedido, o nosso cérebro, né, ele capta as mensagens e a gente parece que ganha um novo vigor, né? E a gente se abre, muitas vezes a gente não sabe orar. Exatamente. Né? Às vezes, a nossa oração muitas vezes é repetida, né? Isso, E exatamente. com certeza é um insulto até para Deus. E aí, nesses momentos, a gente abre os salmos e torna dele a nossa oração. Né? Depois a gente ainda pode, claro, finalizar ou adicionar algum outro pedido particular, mas quando eu não entendia isso, eu entendia que o livro de Salmos era só para ser lido. Mas eu tenho visto pessoas orando os salmos. E isso é poderoso. Né? A gente tem que, Exatamente. como a Lilian disse, a gente tem que derramar nossa alma ali e fazer essas petições, essas orações para Deus em forma dos salmos, porque é o Espírito Santo ali, né, orando por nós, junto conosco. exatamente. Né? Eu sou cristã de berço, né? Então, quer dizer, eu nasci, sempre convivi e eu tinha muita dificuldade com oração. A minha mente é agitada, assim, né? Então, eu tinha muita dificuldade, assim. A minha mente, às vezes, vagava. Eu estava orando ali, pensava nisso, naquilo, parecia que ia saindo. Aí, eu peguei e comecei a fazer assim, cartõezinhos com salmos, e igual a parte que eu li aqui, né? Chegue à tua presença a minha oração. Aí eu falava assim, Senhor, como é que eu chego à minha presença, essa oração? Assim, como que é isso que o Senhor quer dizer para mim? Comecei a falar, gente, quando eu estava orando assim, aí de repente estava lágrimas correndo do olho, porque você vai falando uma coisa e vai falando outra. Aí eu falei assim, Senhor, eu nunca chorei desse jeito, assim, fazendo uma oração. O que está acontecendo comigo? E aí você vai sentindo o quê? Transformação. Então, ele é um canal de transformar a gente. Quando falou, né, que você citou o salmo que você falou agora há pouco, que ele ouve a oração e responde, né? E aí, então, você fica, como que o Senhor responde minha oração? Aí ele pode falar. E aí fala assim, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Sim, o Aí Espírito você Santo fica olhando assim. chega. E aí de repente do nada vem um pensamento. Ó, se você fizer assim, assim. E as coisas vão acontecendo. Por isso que eu falo que é transformação na vida da gente. E é pra Começa a ser muito. Por isso que é no privado. Né? É porque Pra quando alguns. a gente, as nossas palavras, elas são já todas poluídas, né? Por tudo que a gente vivencia aqui nesse sim. mundo. Então, às vezes a gente vai, por mais que a gente esteja ali num quarto silencioso, de joelhos, a gente não consegue se concentrar por completo. E os salmos, como são inspirados por Deus, e tem essa finalidade, né, de nos elevar até Deus, o Espírito Santo trabalha de tal forma, imediatamente, que a gente começa a ler os salmos ali nesse momento nosso de Deus, o nosso coração começa a se abrir. Então, assim, é maravilhoso mesmo ter essa prática. A gente precisa ter mais esse costume, né? Exatamente. E essa dica aí, você pode fazer até com post-it, né? Você pega aqueles post-it, escreve, Vai escrever. cola lá na geladeira, você passa lá, você olha, você repete aquele salmo. Quando você vê, se você fizer isso uma semana,
Aí ele já vai vir automático na tua mente no momento de necessidade, você fala assim, nossa, aquele salmo. E você fala e parece que aí então vem uma conexão. Você aumenta a sua conexão com Deus, com o Espírito Santo, através das palavras do salmo. Eu achei bem interessante, lá no finalzinho, né, do rodapé da lição, dessa parte de segunda, diz assim, como podemos obter esperança e consolo dos salmos, sabendo que até mesmo pessoas fiéis como os salmistas lutavam com algumas das mesmas dificuldades que nós temos. E aqui a gente vê o retrato de Davi. Por que que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Por causa da humildade que ele tinha, de clamar a Deus e mostrar, abrir o coração para Deus. Ele falava para Deus quem realmente ele era. Né? E ele estava com muitas lutas, né? E naqueles momentos mais difíceis, aí nós falamos, mas Davi foi imaduro, Davi fez isso. Mas ele tinha Deus dentro, ele falava para Deus, ele confessava. Porque, veja bem, eu tenho esse pensamento comigo, não esconda das pessoas aquilo que vocês não podem esconder de Deus. Exatamente. Principalmente o que vem aqui dentro da nossa mente. Quem está vendo o que você está pensando? É o nosso Deus que está vendo. O que Ele quer que você se chegue, se derrame a Ele. Assim como os escritores dos Salmos fizeram. Se reconheceram. Mas olha o privilégio que tiveram. Se Deus deu para eles, pode nos dar também. Basta que nós queiramos. É só ir a Ele, né? Sim. Pedir sabedoria, né? É uma coisa que nós devemos fazer. Deus, me dá sabedoria. Eu peço isso para Deus. Me dá sabedoria, porque eu quero entender a Tua palavra. Nós temos que pedir, sermos constantes. Pedir sabedoria. Sim, Né? precisamos ter essa humildade mesmo. Isso. Eu não sei que Salmos fala que Deus tem que sondar os nossos corações. Sonda, meu E Deus. que Ele tem que ver o mal que há em nós para que a gente mude. A gente tem que Exatamente. pedir isso para Deus todos os dias, porque a gente tem sim o mal dentro de nós e é só Deus, por misericórdia, para mudar. Mas sem a gente se achegar aqui conforme... realmente, Davi era muito sincero. Né? E isso fez toda a exatamente. diferença, porque entre um adúltero e um orgulhoso, a gente acredita que para Deus o orgulhoso é pior. Porque o adúltero, ele se arrepende, ele vê, ele confessa o seu pecado, chama o pecado pelo nome. Mas o orgulhoso, Não. ele não se achega, ele não confessa. Então tá aí a diferença. A gente precisa ter essa humildade de levar tudo para Deus e pedir para que Deus realmente sonde o nosso ser por completo. Nossa, quem pode nos dar tanto, às vezes nós recusamos buscar, né? Porque, nossa, só de falar assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, gente, já é você se reconhecendo. É sinal que você está entendendo que seu coração não está puro. Então, pede para Deus, porque medicina não vai fazer isso. Calmante também não vai. É Deus que vai fazer. Né? Eu que o diga. Fiquei um bom tempo com depressão, parecia que o caixão era a minha cama. Estava literalmente no caixão. Os salmos me levantaram. É, exatamente. Eu também passei por esse período, não foi Então. fácil. Mas quando eu chegava aqui na porta da igreja, eu chorava, porque eu vinha com um nó na garganta. Tá? E a Agora gente vem- vence assim. Agora vem falando, né, nossa parte aqui. Um cântico para cada estação. Cada estação que nós temos aqui tinha para cada período do povo de Israel, tinha as suas músicas aqui, porque também era um inário deles, né? Sim. O salmo era um inário. E para cada fase da vida, né? Aí aqui ele traz sobre isso, né? Falando, tem seis pontos aqui que fala hinos que magnificam a Deus, salmos de ações de graça, clamores por libertação de problemas, salmos de sabedoria, salmos que apontam para Cristo, que são os messiânicos que a gente fala, e salmos históricos, que recordam o passado. Eu até anotei, né, que se a gente pudesse, né, não repetir os erros dos nossos antepassados, né? Parece que às vezes é tão forte isso que a gente acaba indo para a trilha Faz a mesma coisa. do que Sim. passou. E a gente então tem que sempre olhar para o futuro com esperança para dar sequência. Quer comentar mais alguma coisa? A poesia dos salmos demonstra um poder distintivo para capturar a atenção dos leitores.
Então, quando for ler, não é só os Salmos, quando você for ler a Bíblia inteira, já peça a Deus orientação. Você vai ler, né? Não faz assim, ó. Não. Muito cuidado com isso. Tem pessoas que fazem assim. Não, não é ler a Bíblia. É, Né? Não é ler a Bíblia. Você deve ter um segmento, né? Para você entender. Às vezes você pode abrir aqui num versículo que você não vai entender. Aí você fecha sem pedir a orientação de Deus. Como você vai é que às entender? vezes, né, a gente nunca sabe o agir e o mover de Deus, né? Às vezes a pessoa está numa questão tão complicada e difícil que ela fazendo isso, ela é a única coisa que ela sabe, que ela pensou. Aí Deus conduz também, né? Sim, a gente tem, tem que acreditar tem a que condição. Deus tudo, né? Tem, pode mas não- conduzir. Porque às vezes num desespero, a pessoa fala assim, Senhor, lógico, existem historinhas, né, que se conta que a pessoa fala que Isso, deu tudo errado, né? exatamente, O que ele exatamente. fez e fez dessa Não. forma, né? Então a gente tem Deus que ter um conhece o cuidado. momento. Deus vai conhecer o momento, E conhece né? o coração, né? Eu posso contar uma historinha do que aconteceu assim, por isso que eu não sou muito amiga de fazer isso. Desse método. Um irmão foi ler a Bíblia. Aí ele abriu a Bíblia e encontrou Judas se enforcou. O que o Senhor está querendo falar comigo? Aí ele abriu outra vez. Vai tu e faz o mesmo. Eu não quis falar essa história, mas eu pensei nela também. Então, gente, não brinca, né? É verdade. Olha só. Aqui fala, né, sobre, e a gente vai ver durante o trimestre, né, sobre o paralelismo, imagens que são usadas, né, imagens figurativas, né, ilustrativas, que são usadas para Atrair. colocar merisma, né, que expressa a totalidade da coisa, para daí trazer uma particularidade dela. Quando fala assim, dia e noite, eu clamo a ti, né, orar sem cessar, então são merisma. Jogos de palavra, né, também, trocadilhos, né, Elohim, Elilim, né, então são palavras que não são do nosso uso diário, né, do nosso cotidiano, então às vezes a gente olha, mas aí a gente pesquisa, né, e vai falar mais sobre isso. E aqui fala, né, sobre a palavra, no final, ele diz sobre a palavra selá, que denota um breve interlúdio, seja para um chamado a fazer uma pausa e refletir sobre a mensagem de uma sessão específica do Salmo, ou uma mudança de acompanhamento musical. Eu achei interessante que nós aqui na nossa doxologia, nós temos isso, né? A escola sabatina está acontecendo agora, né? A lição, tudo. Aí depois, então, entre a escola sabatina e o culto, nós temos o quê? Um momento de louvor, de cântico, que dá aquela assim, como é que eu diria? Para as pessoas voltarem novamente a atenção para o auge da mensagem que vai vir. Para se concentrar. Isso, porque às vezes você está ali já tanto tempo, né? E aí então dá aquela quebrada no ambiente para trazer a atenção novamente, elevar o espírito novamente, para então a parte que vai concluir, no nosso caso aqui, quando nós temos então a parte do culto, né? Orações inspiradas, né? A parte de quarta-feira. E alguém gostaria de falar sobre o que seriam essas orações inspiradas? As orações inspiradas são muito lindas, né? Muito profundas, muito precisas, e qualquer um pode ser inspirado para fazer uma oração, né? Sabendo se dirigir, olha, dirigindo as palavras corretas, as palavras certas, sempre com o pensamento principal que está adorando a Deus. É um falar com Deus, né? Para falar com Deus, nós também precisamos tomar muito cuidado como nós vamos nos expressar para Ele, né? Ele pode nos instruir, mas nós também já devemos começar assim a pôr em prática, né? Fazer uma oração inspirada é uma coisa muito especial, né? Sai aquelas palavras, a gente ouve às vezes as pessoas orando que você até flutua, né? Foi uma oração assim tão inspirada, mexeu com seus sentimentos. Eu já ouvi orações assim que arrepia, né? E eu fiquei admirada, impressionada. Eu gostaria de orar assim. Mas se você quiser, você ora. Sim.
Tá aqui. Tá aqui Treina, o manual. Tá aqui o manual, aliás. Tá manual, aqui, ó. exatamente. Só usar, né? É gostoso ver, né, assim, e a gente fala assim, Deus meu, então ele é meu. Ó Senhor, Rei meu, dá ouvidos o que eu tô falando, né? Então são expressões assim que trazem para perto, é como se você tivesse tentando puxar o céu para você, mas aí é uma atração tão contrária que é você que vai E indo vai em indo. direção ao céu, né? Porque os Salmos, diferentemente dos outros livros da Bíblia, geralmente fala o Deus de Israel, o Senhor diz. Aqui não, aqui é uma oração pessoal, né? Deus meu, ó Senhor, Rei meu, ouve, Senhor, minha oração. Então aqui, de fato, é uma oração inspirada por Deus. Né? Porque não tem como a gente orar bem sem ser inspirado por Deus. Tem as adorações, tem as orações de louvor, tem as orações que nós às vezes determinamos para pedir algo que estamos precisando a Deus, nos nossos problemas diários. Uma oração de louvor deve ser realmente assim, louvor. Né? Agradecimento. Você vai pedir alguma coisa para Deus, então você vai se dirigir para Deus de uma forma que você está pedindo a Deus, né? Então tem várias, onde você estiver, você pode fazer isso, né? Se você estiver prostrado dentro do seu quarto, de porta fechada, isso é muito bom. Isso é muito importante, mas aonde você estiver, né? As suas orações, você precisar orar por alguém. Gente, é tão importante quando você ora por alguém, aquela pessoa fica leve, ela se sente tão bem, traz tanto bem, porque as suas palavras foi sábias, foi cabíveis, né? Foi sábias, foi cabíveis naquele momento que você orou. Você foi inspirado por Deus. É intercessão, né? É intercessão. Aqui eu gostaria de ler aqui, tá em Romanos, né? Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quem se coloca aos pés de Jesus, pedindo dele auxílio, é considerado como um santo. Sim. Né? Assim, mas olha a minha vida, eu não sou santo. Não, a gente está falando aqui no momento da gente se achegar. O Espírito, então, ele é como se ele fosse um tradutor, que as nossas palavras, às vezes, não, né, a gente falando, talvez, como você mesma disse, nossas palavras são impuras. Nós não temos essa pureza de vocabulário, mas o Espírito faz o quê? Como se fosse um tradutor daquilo, ele intercede por mim, dizendo assim, olha aqui, ela está pedindo, ela está falando, ele está falando, está com essa questão. E o Espírito vai conduzindo ali a nossa mente, né? E na nossa mente não vai sendo trabalhado coisas que nós vamos... Hoje a gente usa muito assim, bloqueios mentais, né? Às vezes a gente tem bloqueio, a gente tem medo. O medo é uma coisa ruim. Mas se a gente pega e fala assim, eu vou com medo mesmo, porque o medo não me para, porque o Senhor pediu para que eu vá, então isso me ajuda o quê? A gerar um desbloqueio dentro de mim. E o Salmo ajuda muito nesses desbloqueios, porque é a sabedoria falando com a gente. Tem outro textinho também que eu gravei, que eu grifei. Jesus citou os Salmos, como em Lucas 20, 42 e 43. Quando citou o Salmo 110 e o versículo 1. Aí, olha, o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrato dos teus pés. É muito forte. É muito forte. Olha o convite, sente-se à minha direita. Gente, isso é muito precioso, né? Nossa, eu, Lourdinha, né? E aí a gente se mede, né?
É isso que nos bloqueia. É nós não medirmos. Ah, não, mas eu acho que Deus vai ouvir a minha oração? Não vai. Não, vai. Ele ouve sim. Ontem no comentário na classe onde eu estava ontem, né, o professor perguntou assim, quando Jesus voltar, vai achar pé na terra? Eu entendi que ele estava querendo conduzir assim para uma parte negativa. Eu falei, vai encontrar. Jesus vai encontrar fé na terra. Porque aqui ele tem os fiéis dele, aqueles que o serviram. E aqueles que não são estão tendo a oportunidade de ter. Ele vai encontrar fé na terra. Foi uma pergunta assim bem capciosa essa, né? Se nós pararmos para analisar a pergunta da lição, vai encontrar? Vai encontrar sim. Porque o sacrifício de Jesus não é em vão. Não é em vão. O sacrifício de Jesus foi por todos aqueles que o aceitam. Então, não é em vão. Nós caímos, nós levantamos, nós somos fracos, nós temos uma série de coisas. Mas quando nós vamos a Ele, olha o que ele faz. O que ele fala? Os nossos inimigos... Sim, a palavra dos Salmos, elas nos encoraja a confiar em Deus, a entregar tudo nas mãos de Deus, né? A depositar todas as nossas angústias, né? Nossos medos, nossas falhas aos pés do Senhor, com a certeza de que Ele está ouvindo e vai responder. Ele vai responder quando for melhor, né? Que Ele julgar necessário. E a gente tem que aceitar, os Salmos, ele nos convida a descansar, né, nos braços do Senhor. Exatamente. O que é muito difícil, né? Hoje é muito difícil. Nossa. Então a gente precisa realmente se fechar com Deus, né? Nós e Deus ter esse momento e nos dirigir a Deus aqui com toda essa sinceridade. Exatamente. Por isso que Deus pede da gente, todos os dias, busque em primeiro lugar o reino. Porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, a gente está em busca de uma causa. Então a nossa causa, vamos fazer assim, né? A nossa causa está alinhada ao céu. Agora, quando eu busco em primeiro lugar o reino e a justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Hoje em dia está invertida essa coisa. A gente vai em busca das coisas e esquece as causas. Qual é a causa da nossa vida? É nos mantermos leais, fiéis. São coisas que a gente não pega, né? São coisas que não é palpável, como pegar uma caneta, pegar alguma coisa, né? Sim. Coisas a gente pega, né? Ah, eu comprei um carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Mas qual é a causa pela qual eu estou? Qual é o meu propósito, né? E aqui traz pra gente bastante isso sobre propósito. Aí vem falando sobre o mundo dos salmos, né? Tudo que está ali é um propósito. Todos os salmos têm um propósito para a minha vida, para a sua vida. Tem o livro, né, que fala sobre o propósito, e ele fala assim, todos os dias, é texto bíblico, é coisas assim, para nós, é tudo por Deus, para Deus, não é nada para nós. E a gente é tão invertido nessa questão que tudo eu acho que é para mim. Alguém não me olhou direito. Ah, foi porque tal coisa. Alguém não fez. Ah, alguém? Quem é o alguém? Não, o que eu fiz em relação a isso. Sim. Né? Hoje em dia a gente dá muita... E os Salmos vem falando exatamente sobre isso. A gente tem que dar ênfase no que Deus quer que eu faça e eu cumprir aquilo que Ele quer que eu faça. Independentemente das circunstâncias e do outro. E né? das coisas que estejam ao redor da gente, né? Veja bem, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, tem pessoas que sabem ele de cor e salteado, mas tem a mensagem ali, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você tem que crer nessa promessa. Nada vai te faltar. E nem ele. E nem ele, principalmente ele, né? Principalmente ele não vai. Exatamente. Então, não é só ler, não é só decorar. É meditar naquilo que está contido ali. Nada vai faltar. Pode faltar alguma coisa? Pode faltar. Pode faltar, porque as situações, as condições que nós vivemos, falta. Mas não vai faltar o poder de Deus na sua vida. Você vai sentir a proteção dele. E ele proverá, né? O mais ele proverá. E fala exatamente sobre isso, né? O segundo parágrafo que diz a centralidade de Deus na vida
produz a centralidade da adoração. Então, quer dizer, se ele for o centro, então a nossa adoração vai ser completa. Agora, se ele não... Tem um hino que fala, né? Se ele não for o primeiro, o meu companheiro, Isso. nada vai valer. Nada não vale vale. nada, né? E continua dizendo assim, a adoração em que os salmos foram usados era fundamentalmente diferente da adoração como entendida por muitos no presente, pois a adoração na cultura bíblica era o centro natural indiscutível. A gente volta a falar sobre o mundo natural, as coisas naturais da vida, igual uma semente. Você planta uma semente, os salmos é isso. É você plantar uma sementinha no seu coração todos os dias, todos os dias. Conforme a tua plantação é feita, vai ter tua colheita. Agora, você planta outras coisas, a semente da sabedoria sendo plantada todo dia no coração, ela vai produzir o quê? Frutos de sabedoria. Agora, coisas plantadas no coração, o que elas... Só dá ansiedade. Aí dá, ai, mas né? A gente correndo. Agora, o natural de Deus é o quê? Fazer tudo prosperar. Quando lá, ele falou lá em Gênesis, né? Que ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele domine, para que ele governe sobre todas as coisas. A gente esquece que o governar sobre todas as coisas, mas eu primeiro preciso estar o quê? A semelhança de Deus. Do Criador, porque eu fui criada à semelhança. Então, hoje, a nossa identidade, a gente às vezes deixa ela de lado. E aí, quando a gente se volta para isso, o Salmo começa a falar para a gente, mas você precisa mudar nisso, você precisa... Então, vamos começar a listar. Senhor, o que eu preciso mudar? Hoje o senhor falou sobre isso. Como que eu vou mudar em tal coisa? Então eu vou anotar, eu vou escrever, vou começar a pesquisar sobre aquilo. Esses dias eu ouvi sobre frequência. Alguém falando num sermão falou da vibração de frequência da gente. O Salmos faz o quê? A gente vibrar na frequência da gratidão. O que é a gratidão? Gente, é um estudo científico. Às vezes fala assim, mas isso aí de frequência, né? Não. É um estudo científico, é verdadeiro. Alguém chegou triste perto de você e começou a falar tudo de ruim para você, Laísla. São energias ruim. mesmo. O que acontece com você? Você estava até bem o dia, você fala assim, nossa, meu dia acabou. Sim. Então, a frequência da gratidão, ela é 900 Hz. Gente, Hertz são ondas e as ondas estão por aí, a gente nem vê as ondas. Então, a nossa frequência sobe com os salmos. Agora, se eu fico na dor, porque eu tô com dor aqui, tô com dor ali, na reclamação. Se concentra nisso? É 200 Hz. Olha o baixinho que eu tô em frequência. Exatamente. Então, quer dizer, a gratidão, o falar coisas boas, isso vai elevando a gente. E os salmos, mas o salmo tem muita tristeza. Tem, mas sempre no final tem o quê? Uma esperança. Sempre no final ele tem uma esperança. Então, ele vai sempre conduzindo a gente o quê? Eles falavam na romagem, né? O que é romagem? Uma romaria. Eles estavam caminhando e recitando. Hoje a gente vem falando o quê? Reclamando. A reclamação é uma coisa que deixa a gente muito para baixo. É ingratidão, né? A reclamação. Exatamente. É exaltar o ruim e esquecer do bom. Do bom, então, exato. A lamentação, né? Lamentar, ficar se lamentando. Porque eu não... Se lamentando. Se lamentando é rolar na lama, né? É como se fosse isso. Então, olha só, o mundo dos salmos, ele traz para nós o quê? Um elevo. E aí, quando eu leio os salmos, vou voltar no Salmo 139, que é o meu favorito, né? Então, quando eu leio aquilo lá, eu falo assim, não importa, a todas as dificuldades que eu tenho, ainda assim, o Senhor, Ele me escolheu. Ele me fez, Ele me formou. Sim, Deus ele quer que a gente descanse nele. Em contrapartida, o mundo quer que a gente trabalhe mais, faça mais, se ansie mais. E a gente tem feito isso, o que é ruim. Então, a gente tem um momento de meditação. O primeiro momento de meditação, como a Lilian disse, né? A gente tem que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, é a gente ter esse descanso. Acima de tudo, eu vou descansar de fato.
nas mãos de Deus, é se entregar, abrir sua alma. E existem métodos quando a gente não consegue se concentrar, por exemplo, Senhor, eu estou orando e de repente acontece um barulho, né? Fala para Deus, fala, Senhor, eu me distraí, aconteceu isso, Sim, abrir o coração. sim. Senhor, Como você falou, seja verdadeiro. Sim. Seja Senhor, eu verdadeiro. tô com raiva disso que aconteceu. Eu falo para ele, eu E- falo com ele. Exatamente. Eu Mas, e falo. aí tem que vir o pedido. Mas exatamente. muda isso dentro de mim, né? Que é o que o Muda o meu Salmo coração. ensina aqui. Então a gente precisa ter esse momento diário de conexão com E olha Deus. só o consolo. Elevo os meus olhos para o monte, de Nossa. onde me virá o socorro. Fantástico. Né? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, gente. Para quê? Nós só precisamos confiar, nós só precisamos ter fé. Dar crédito no que nós temos na mão. A Bíblia não é para ficar lá no seu criado mundo com um monte de livro em cima. Não, é para você abrir, é para você ler. É um Você manual, né? Você está com o remédio ali, mas E não ele está toma. dentro da caixa e não toma. Né? Você O médico sabe que cura, receitou o remédio. mas você não toma o remédio. É verdade. Né? E é isso que nós precisamos para termos o quê? Uma vida plena, porque é isso que ele quer nos dar, né? Ele quer ser o nosso abrigo, o nosso refúgio, o nosso consolo, o nosso pastor. Tudo isso ele quer ser para nós. Ô, Lourdinha, acorda, mulher, e crê, né? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos chamar a nossa atenção. Entregue e confia, né? Você precisa entregar. Você está com tudo aí na mão, você não confia. Vai confiar em quem? Não é verdade? Sim. Às vezes você vai confiar num amigo e quando você chega lá, o amigo, ó, pá, te detona. Onde você devia ter feito o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Sim. A gente já está na fase de conclusão aqui, né? Eu gosto muito do Salmo 1, né? Então, e a gente está começando, né? Então, vou rapidinho aqui, vou falar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Eu vou parar aqui. Então, que nós possamos ser essa árvore plantada nessa fonte de água viva, porque dela nós vamos o quê? Dar muitos frutos. E vamos escrever os frutos. Quais são os frutos de vitória que a gente tem tido? Nós vamos ver no trimestre, né? Quantos frutos de vitória a gente vai ter, né? Sim. Vamos concluir aqui com uma breve oração? Você faz? Faz. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, nestes momentos que passamos aqui, ó Pai, aprendemos um pouco mais sobre Ti. Aprendemos também sobre o livro dos Salmos, que são orações, são pedidos, são desejos de gratidão a Ti, ó Pai. Obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos ajudar. Amém. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando a cada um que está assistindo, que o Senhor abençoe a família de cada pessoa que está de coração aberto, ó Pai. Amém. Por favor, também pedimos que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, que o Senhor venha nos elevar a Ti todas as manhãs, ó Pai. Amém. Tenha misericórdia, Senhor, cuida de nós, nos proteja, nos auxilia e fala conosco. São bens que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém.